E aí, galerinha do YouTube, beleza? Hoje no vídeo vamos falar um pouco aí de padding, de text form field, de botões, de controladores e vamos fazer uma tela de login com tudo isso. Para adiantar a aula, eu peguei o projeto da aula anterior, eu fiz algumas pequenas mudanças, eu alterei o nome da página para login page. Alterei tanto o nome do arquivo quanto a classe da página. E aqui no appconfig, a home virou login page. Depois vamos criar uma home aqui, é só para facilitar. Então, e troquei o app bar. Então aqui vai dar uma adiantadinha aqui na nossa aula. Então vamos começar aqui a fazer nossa tela de login. Aqui no scaffold, vamos precisar de um body. Dentro desse body, vamos precisar de uma coluna. Por que a coluna? Porque vamos precisar empilhar alguns widgets, um em cima do outro. Então, o widget que nós vamos usar aqui é o text form field. Esse text form field, você pode ver que apareceu uma linha aqui. Ele serve para digitar. E dentro do text form field, tem um carinha chamado decoration, para a gente decorar ele. E o decoration, ele pede um input decoration. E vamos colocar ele aqui. Veja que não aconteceu nada, porque a gente tem que colocar alguma coisa aqui dentro. Aqui dentro vamos colocar um hint text. Vamos ver o que vai acontecer. Teste. Ó, teste. Ele já veio pré-preenchido text. E temos outra propriedade aqui dentro, que a gente pode colocar outro string, que é o label text. Então, teste 1, 2, 3. Como você pode ver, ficou em cima. Agora, vamos escrever aqui, ó, nele, e-mail. E aqui em cima, mais um teste, e-mail 2. Estou fazendo isso para vocês poderem identificar onde é cada um. Então, o e-mail 2 está em cima e o e-mail está embaixo. Então, vamos fazer assim, ó, para facilitar o entendimento. E vamos criar aqui mais um para o campo que vai ser responsável pela senha. O que eu fiz aqui de errado? Aqui, ó. Lembrando, ó, text form field é esse widget aqui. Tá, ele começa em azul, termina em azul e também tá escrito aqui, ó, pra gente não se perder. Então a gente tem que copiar esse carinha aqui, vir aqui e colar aqui. Vamos ver? Temos dois campos agora de digitação. Então, agora esse aqui vai ser a senha. Tá vendo que quando eu clico em um, os dois textos somem de outro? Por quê? Porque esse texto aqui de baixo, ele é o guia. Então, seria assim, digite o seu e-mail. E aqui a gente tira esse e-mail 2, para ficar bonitinho. E a gente sabemos que aqui é o campo de e-mail, né? E aqui é o campo de senha. Então, aqui é o digite a sua senha. Pronto. Tá quase bonitinho. Mas, tá vendo que não tem borda em cima? Eu queria que tivesse bordas. Então aqui dentro do decoration a gente tem um negócio chamado border. E o border, ele pede o input border. Mas nós vamos utilizar aqui, ó. Aqui é a documentação, ó. Isso aqui tudo é documentação. Ele também aceita, ó, input border, underline input border e outline input border. Eu quero esse cara aqui, o outline input border. Por quê? Porque aqui dentro
no border radius, eu quero usar esse cara aqui, ó, o border radius ponto circular, que é o que ele pede aqui, ó, ele pede um border radius. E aqui tem os tipos. E eu quero circular. Nesse circular, eu vou colocar aqui 16, vamos ver como é que fica. Olha lá, ele arredondou as bordas. E aqui você pode trocar os valores. E eu quero fazer aqui na senha também. Pronto, está aqui. Mas tá vendo que está ocupando espaço? Olha aí. A gente tem duas formas de dar um espaçamento aqui. A gente tem um size de box, que a gente pode colocar uma altura. Então, uma altura aqui de 8 pixels. Vamos ver como é que fica. Ficou bom, mas pode ser um pouco mais espaçado, né? Olha aí. E também, se você tiver mais campos, ó, você vai ter que colocar ele de novo para separar. Tá vendo? Mas aí, podemos usar um carinha que já faz isso automático. Que dentro da coluna, se você olhar aqui, ele tem um carinha chamado Space. Que ele faz a mesma coisa, só que ele vai fazer com todos os itens que tiver aqui dentro. Então, coloca aqui o 16 e tira esse carinha aqui, ó. E salva. Ó, tá vendo? Ele já deu aqui o espaçamento. Mas agora, eu quero que fique no centro, esses campos da coluna. Então, aqui na coluna, lembrando que a gente tem um alinhamento. Então, a gente vai no alinhamento da main, coloca aqui. Opa, é assim, ó, main. Vamos colocar ele aqui, ponto center, que é no centro. Pronto. Estamos alinhados com o centro. Mas ainda não tá bom. Tá vendo que tá pegando na lateral? E eu não quero que pegue na lateral, quero que tenha um espaço aqui. E para isso, a gente pode usar o padding. O padding a gente coloca em cima do widget que a gente quer ter o espaçamento. Eu vou colocar em cima da coluna. Para todos os itens da coluna ter um espaçamento. Ó, ele espaçou todos os itens. Vamos fazer um teste? Se eu colocar somente na senha, como é que vai ficar? Lembrando que é Ctrl ponto para fazer isso. O atalho. Vou salvar. E olha só, o espaçamento ficou somente na senha. Então, você coloca o padding em cima do item que você quer ter o espaçamento. Então, como eu quero em todos os itens da coluna, eu vou pôr o padding na coluna. Esse padding, quando você escolhe aqui, você tem algumas opções no lugar do all. O all é todos. Então, quando você escolhe todos, ele vai ter o mesmo tamanho em cima, embaixo, na direita e na esquerda. Quando você escolhe only, você pode escolher qual lado. Então, se eu quiser um espaçamento somente aqui deste lado, na direita, eu coloco aqui direita. Mas se eu quiser somente na esquerda, eu posso colocar aqui. Se eu quiser ter na direita e na esquerda, eu posso colocar aqui. E assim vai o em cima e embaixo. E tem um jeito de você escrever menos. No lugar de only, você pode escolher o symmetric. No symmetric, ele tem o vertical e o horizontal. Então, pela lógica, o horizontal vai ser o direita e esquerda. Então, se eu vir aqui no horizontal e colocar 16, ele vai ficar só na direita e na esquerda. E pronto. Eu já escolhi o padding que minha coluna vai ter. Agora, a gente vai transformar esse text form field em um widget para a gente manter como padrão. Então, tá vendo aqui que eu estou começando a repetir código? Border aqui e border aqui. Tá vendo que esse widget está seguindo um padrão? Então, eu vou criar um arquivo só para ele. Ele vai chamar text underline for underline field.
Aí ponto widget, porque ele é um widget. Ponto Dart. Agora ele tá vazio. Vamos colocar aqui para a direita e vamos escrever STL, que é o atalho para a gente fazer nossas páginas, nossos widgets. Então, stateless. Ele já vai criar aqui automaticamente. Vamos apagar esse carinha aqui e vamos escrever o nome do widget, que vai ser text from field. Text from field. Widget. A gente vai usar esse carinha aqui. Aí, como é que a gente vai personalizar ele? Vamos começar a aprender a fazer esses widgets personalizados desde o início para o código não virar um elefante branco e você ter uma página lotada de widgets repetidos, tendo que copiar e colar o widget em outro lugar e tendo uma vantagem muito grande aí no seu código. Por que a gente tem vantagem com isso? Se a gente tem um padrão de widget, se esse text from field vai ser um padrão, a gente evita de ficar copiando e colando o mesmo código. E na hora de dar manutenção, um exemplo, vamos supor que a borda ficou vermelha em todo o app. Com isso, a gente altera somente no widget, no arquivo do widget e pronto. Tudo vai ser alterado. Mas se você não fizer isso, você vai ter que ir widget por widget, um por um. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar agora. A gente vai pegar esse carinha aqui e vai trazer para cá. Opa. E agora a gente vai aprender uma coisa. Espera aí. Ó, vamos colocar aqui, ó, para mostrar como é que vai ficar o widget. Uai, mas tá vermelho. Por quê? Porque a gente não importou. A gente aperta Ctrl ponto e chama ele aqui, ó. Ele importou aqui em cima, ó. Tá vendo? Porque ele não sabe de onde está vindo esse cara. Tudo isso aqui que tá verdinho, não tá em vermelho, tá vindo do material. Agora deixou de vir do material, ele tá vindo do text from field.widget.dart. Então a gente tem que importar ele aqui, ó. Falar, ó, usa esse widget que tá aqui dentro. Aqui dentro tá ele, entendeu? E aqui vai ser um para senha. A mesma coisa. Vamos copiar aqui, vamos colar aqui. Pronto. Aqui na coluna temos os dois widgets. Vai ser o de e-mail e de senha. Mas se você olhar aqui, tá tudo e-mail e digite o seu e-mail. Por quê? Porque nessa padronização, ele está dizendo aqui que sempre vai ser e-mail. E que sempre hint text vai ser o digite seu e-mail. Então, o que a gente vai fazer para poder mudar o nome? Então, a gente vai pedir um parâmetro. Né? Quando a gente digita, quando a gente aperta Ctrl espaço e aparece aqui, ó, por exemplo, no scaffold, aqui são os parâmetros, e aqui dentro do input decoration tem os parâmetros. Então, eu vou copiar esse nomezinho aqui para seguir o padrão. Aqui, ó. E bem aqui, eu vou escrever eu vou pedir aqui, eu vou declarar que eu quero um final, um label text, vamos copiar aqui, ó. Não, uma string. Eu quero uma string que ela se chama label text. E aqui eu quero um final string que se chama hint text. Mas tá vendo que ele tá vermelho aqui? Porque eu tenho que declarar ele aqui dentro, que eu vou precisar. Então, é um parâmetro obrigatório. Então, eu estou requerindo um label text. E também eu vou requerer um hint text. Mas ainda está vermelho. O que eu fiz de errado? Então, a gente tem que escrever aqui uma palavrinha aqui chamada dis. Dis label text. E aqui dis hint text. E pronto. Opa. Ctrl Shift F. Aí. Como é que organiza? Aí, ó. Para organizar é Shift Alt F. Então, aqui começou a ficar vermelho. E aqui
teve erros aqui no console, né? Por que teve esses erros no console? Porque ele está reclamando que não tem como renderizar novamente, porque ele não recebeu os parâmetros. Tá faltando. Então toda vez que você vê esses erros no console, ele vai estar te dizendo o problema. Então o problema aqui é no Textform Field Widget. E onde é que está ele? No Login Page Dart. E aqui ele está falando que está requerindo os parâmetros nomeados. Então vamos adicionar aqui. O primeiro é o label text. Então é e-mail. E-meio. E depois vamos ter o hint text, que vai ser o digite o seu e-mail. E aqui é a mesma coisa, só que vai ser de senha. E hint text, digite a sua senha. Ctrl S. Olha lá. E-mail e senha. Veja que agora ficou mais limpo o código e a gente padronizou um widget. Então, um exemplo. Agora eu quero que a borda circular ela seja do tamanho de 16 pixels. Então, Ctrl S. Todos os widgets, todos os lugares que estiver usando esse widget, ele vai se comportar desse jeito. Então, vamos para 21. Aqui, ó, 40. E assim por diante. Eu vou deixar 8 aqui. Agora, a gente vai fazer um botão. O Flutter ele tem uns botões já definidos, mas eu quero fazer um botão aqui do zero para a gente poder treinar. Então, para fazer um botão, eu vou precisar de um container. Container. Eu quero que a altura dele seja 32. E a largura seja 40. Vamos ver como é que vai ficar. Uai, cadê o container? Eu tenho que dar uma cor para ele. Então, em cola, eu vou pôr uma cor de azul. Pronto. Começou a aparecer o botão aqui. Mas eu quero que o botão ocupe a largura disponível. Então, nessa largura, a gente tem um carinha chamado double.maxFinite. Ele vai ocupar toda a largura disponível aqui. Mas agora eu quero um texto dentro dele. Então a gente vai fazer um filho chamado shield. Nesse shield a gente vai colocar um texto. E nesse texto a gente vai escrever login, que é o texto para entrar. Está quase bom. Eu quero que fique no centro. Então, Ctrl ponto aqui. Vamos fazer um widget acima chamado centro. Pronto. Já está no centro. Mas ainda não está bom. Eu vou aumentar esse tamanho para 40. Vamos ver se fica mais legal. Ficou legal. Mas ainda não está legal. Eu quero que ele seja arredondado. Vamos usar o decoration. No decoration, a gente usa o box decoration. Vamos salvar aqui. Ele vai dar erro. Lembra que na outra aula eu falei que quando a gente usa um decoration, a gente usa a cor dentro do decoration, ela deixa de existir aqui e começa a existir aqui. Ó, agora é só recarregar e deu tudo certo. Agora eu quero uma borda. Então é border, radius. E vamos aqui no circular. E vamos aqui botar o valor de 8. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Estamos quase finalizando o botão. Ficou bonitinho aqui. Mas agora ele falta o quê? Falta o clique. Quando eu clico aqui, nada acontece. Nada está acontecendo. Para isso, em cima do container, vamos criar um widget
Na verdade, vamos chamar um widget que já existe no Flutter, que é o inkwell, inkwell, não sei dizer. E aqui dentro, ele vai ter um carinha chamado onTap. Cadê ele aqui, ó? OnTap. O OnTap que ele vai pedir uma função. Olha aqui, já tem um atalho aqui para fazer a função. E é isso. Vamos ver? Ó, tá vendo? Ó, ele tá acontecendo alguma coisa. Mas o quê? Não sabemos. Vamos colocar um print. Toda vez que você quiser fazer um print, você escreve print e escreve aqui, ó. Apertando no botão. Agora vamos ver o que está acontecendo. Olha, apertando no botão. Mas aí você vem e fala, Gabriel, tá azul. Por que tá azul? Aqui ele fala, né? Quando a gente usa print assim, se o aplicativo em produção estiver usando print e alguém quiser saber o que está acontecendo, ele coloca no computador e debuga. E nesse debug, ele consegue ver o que está acontecendo. Então, para a gente não ter esse problema, a gente usa o debug print. Por quê? Porque ele não vai aparecer isso para o usuário final. Mas você, como desenvolvedor que está fazendo os testes, se você usar o debug print, ele não vai ficar aparecendo isso aqui para o usuário final que quiser fazer uma engenharia reversa, conectar o seu app, ver o que está acontecendo, ver os seus logs. Então isso aqui não vai aparecer para ele. Então pronto. A gente fez um botão completo. Mas, e se eu quiser usar o botão em várias partes do app? Vou precisar componentizar ele. E a gente vai usar esse botão em várias partes do app. Então, a gente vai criar um arquivo chamado botão.widget.dart. Vamos colocar à direita aqui para facilitar. Então, STL é o nosso atalho. Então, botão widget. Mas já que nosso aplicativo está seguindo um padrão em inglês, vamos colocar button em inglês. Button widget. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar esse carinha todo que é responsável pelo botão. Vamos tirar ele daqui e vamos colocar ele aqui. Ele está reclamando da constante. Então a gente remove essa constante aqui. E aqui ele está reclamando do ponto e vírgula. Ctrl Shift F para organizar e Ctrl S para salvar. O botão sumiu. Então a gente precisa adicionar ele aqui. Então, vamos pedir o arquivo do jeito que a gente pediu aqui. A gente vai mostrar para ele onde é que está esse botão. Esse botão, Ctrl ponto, está aqui. Ctrl S, salvar. Agora, como a gente vai usar o botão em outros lugares, provavelmente o nome vai ser outro. Por exemplo, na página de registrar, o nome vai ser registrar. Então, eu preciso pedir o texto. Vamos lá, eu quero um text. Então, final string text. E aqui vamos pedir, que vai ser obrigatório. Então, required this text. É requerido o texto. Salvei. Deu erro aqui para renderizar novamente, porque ele está falando que precisa de um texto. Então, aqui em text, vamos adicionar login. E quando a gente quiser, por exemplo, o botão registrar, a gente só troca o nome. O widget já está componentizado. Então, vamos manter o login aqui. E agora, vamos ter que fazer mais alguma coisa. Mais uma coisa aqui nesse botão. Tá vendo o OnTap? Ele vai ser diferente em cada situação. Então, vamos pedir ele também. Vamos trocar esse carinha aqui para o OnTap, que a gente vai pedir ele. E quando a gente for pedir, a gente precisa de um void function OnTap.
Então a gente pode pegar aqui, ó, só copiar aqui, final void function onTap e passar como um parâmetro que tem que ser obrigatório. Toda vez que usar esse botão, ele precisa fazer alguma coisa. Então, o onTap. Ele vai reclamar que aqui não tem um onTap. A gente coloca esse carinha aqui e faz o teste. Debug print. Então, ó, clicou no botão de login. Pronto. Olha só. Já está funcionando o básico do básico da tela. Tem um campo para digitar o e-mail, tem um campo para digitar a senha e tem um campo para fazer o login. Ó, clicou no botão de login. Agora, vamos dar uma organizada aqui. Tá vendo que eu já tenho 2 widgets? A gente precisa de criar uma pastinha para organizar os nossos widgets. Então, vamos criar uma pasta chamada shared. E essa pasta shared, se eu não estiver enganado, é compartilhar ou compartilhado. E aqui dentro, a gente vai ter uma pasta chamada widget. E dentro da pasta widgets, a gente vai botar os nossos widgets. Vamos arrastar para cá. Ok. E vamos arrastar para cá. Ok. Ah, olha só. Lembrando que a gente colocou o botão em inglês, aqui tem que pôr também. Vamos seguir um padrão para ficar sempre organizado. Então a gente tem uma pasta shared e nela tem os widgets. E agora a gente vai criar mais uma pasta. Essa pasta pode chamar de features. Ó, features. E nela a gente pode colocar a login. A feature que chama login. Nessa pasta a gente vai colocar o login page. Ok. Mas a gente ainda pode organizar mais um pouquinho. Aqui dentro a gente pode escrever page ou pages. E aqui a gente pode digitar controller ou controllers. Tudo vai depender. Como aqui a gente vai usar só uma página e um controller, a gente não vai deixar no plural. Vamos seguir esse padrão aqui. E a gente ainda pode criar mais uma pasta. A gente pode criar uma pasta core. Core é responsável por tudo que é interno no aplicativo. E dentro da core a gente pode criar uma pasta chamada config. E a gente deixar o appconfig aqui dentro. Olha só. A gente tem tudo organizadinho. Tudo organizado. Então aqui dentro do core tem a pasta config que tem o appconfig. Dentro de features, a gente tem a página login, a página controller e a página page. E dentro de shared temos a pasta widgets que temos o widget de botão, o widget de digitar texto. E agora a gente vai criar o controller. O que é o controller? O controller é um carinha que sempre vai estar ligado a uma view ou não, né? O controller ele é responsável por lógicas. Aí na página de login a gente vai ter algumas lógicas para funcionar e não é uma boa prática colocar na view. A gente tem que organizar o nosso código e a gente vai fazer isso no controller. A gente vai criar um arquivo chamado login.controller.dart. Então, vamos aqui alinhar à direita. Vamos chamar aqui de login controller. E como é que a gente vai usar essa controller? Para a gente usar ela, a gente vai vir aqui no nosso
na nossa página e vai escrever final controller igual a login controller. Ó, quando eu usei o atalho, ele já me deu ali, ó, o local que ele está localizado. Quando eu apertar Enter aqui, ó, na linha 4, já apareceu, na linha 4 não, na linha 2, já apareceu aqui o login controller. Ele já adiantou meu trabalho. Então, a partir de agora, tudo que eu colocar aqui dentro, eu posso usar aqui. E o que eu quero usar aqui dentro do controller? Eu quero usar a lógica de quando clicar no botão. Então, aqui dentro vamos fazer uma função que vai ser void onTap button. E aqui dentro a gente vai colocar aqui esse debug print. Ele está reclamando porque ele precisa do material. Ctrl S, Ctrl S. Agora, vamos clicar aqui. Ó, tem alguma coisa errada. Nessas trocas, ele ainda tá olhando aqui, ó, clicou o botão de login. Porque nessas trocas de página, ele se perdeu. Então, a gente recarrega. E tá vendo? Ó, nada acontece. Agora ele tá usando o lugar certo. Tá vendo que nada tá acontecendo? Eu preciso que ele venha para cá, ó, que ele execute esse debug print aqui, ó, clicou no botão de login. Como é que a gente vai fazer agora? Tá vendo que aqui tá laranja? Quando tá laranja é porque não tá usando, tá inútil aqui. Mas vamos deixar de ser inútil agora. Vamos chamar ele para cá. Aqui no login tab, tá vendo? Vamos colocar ele aqui dentro. Então é o controller. Aí você aperta ponto e dentro dele vai ter o onTap button. Tá vendo aqui, ó? Que agora, quando ele clicar no onTap button, ele vai executar aqui. Então vamos lá. A gente tem um botão de widget que tem um onTap. Esse onTap executa uma função que ele vai executar a partir do controller, que é o controlador, e lá dentro ele vai encontrar o onTap. Se você tiver com as coisas fechadas aqui e você quiser ir lá direto, você aperta Ctrl e clica. E ele foi direto aqui. Então, vamos ver se deu certo. Vamos clicar aqui no botão. Pronto. Clicou no botão de login. Já está funcionando. Agora, vamos partir para as lógicas. E como é que vai funcionar? A gente precisa simular que o login deu certo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa pegar os valores do e-mail e da senha. O que vai ser digitado aqui e o que vai ser digitado aqui. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai usar o controlador. Então, aqui só tem dois parâmetros, mas a gente precisa de mais um parâmetro. E quando você vem aqui no Text Form Field, ele tem um parâmetro chamado controller. Então, vamos adicionar esse parâmetro aqui. Porque esse controller vai ser responsável pelo que está sendo digitado. É bem aqui. Controller. Aí vamos colocar dois pontinhos. E vamos colocar o controller. Tá reclamando porque a gente não pediu ainda ele aqui. Então é final. Aí Text Form Field. Não, como é que é o nome dele aqui, ó? É Text Editing Controller. Text Editing Controller. E Controller. O widget também está tendo um controlador próprio. Que nem a página está tendo o controlador dela. Reclamou porque ele não tem um controller. Então, se a gente digitar aqui controller, o
que a gente vai pôr aqui dentro? A gente precisa colocar um TextEdit Controller. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa fazer diferente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai digitar Final e a gente vai definir o controlador. Então, login controller é igual a TextEdit Controller. Aí agora a gente consegue utilizar ele. Como é que a gente vai utilizar ele? A gente vai digitar controller, aí ponto, eu quero usar o login controller, que ele é o responsável somente pelo campo de login. Mas ele está reclamando aqui, porque a gente precisa fazer um controlador para senha. Então, final, vou abreviar aqui, ó, pass controller igual a TextEdit Controller. E vamos usar ele aqui em controller, em controller.pax controller, pass controller. Agora a gente já tem o controle de tudo que está sendo digitado aqui. Tudo que a gente digita aqui, ele está salvando automaticamente aqui nesse carinha. Tá duvidando? Então vamos fazer um print das coisas digitadas. Então vamos lá. Vamos fazer o debug print. Então vamos fazer assim. Vamos digitar aqui e-mail. O e-mail, 2 pontinhos. E eu quero pegar o que está sendo digitado aqui. Então a gente vai fazer o sinal de cifrão. Escrever login controller. Agora vamos fazer um teste, ver se isso aqui já resolveu a minha vida. Então vamos digitar aqui, ó, Gabriel exemplo. Vamos limpar aqui o console e vamos clicar. Olha só, clicou no botão de login, e-mail. Ele pegou todas as informações do TextEdit Controller. Olha só, o tanto de informação que ele pegou. Mas a única informação que me interessa é de texto. Tá vendo, ó? Ele escreveu aqui, ó, text, 2 pontinhos. E como é que a gente pega somente ele? Aqui no Login Controller a gente aperta ponto. Mas aqui tá vendo que não tá aparecendo nada relacionado aqui, ó. Porque tá vendo que ele tá achando que é uma string? Ó. Se eu apertar aqui, ó, escrever Gabriel, o que ele fez? Ele fez o print do e-mail, das informações do Login Controller e juntou ponto .text, olha aqui embaixo, ponto .text. Mas não é assim que a gente quer. Agora, a gente vai fazer a união dos dois. Como é que a gente une? A gente abre chaves. Ou é conchetes? Eu sempre me esqueço, hein? Não me julguem, não me julguem. Chaves ou conchetes? Sempre esqueço. Mas aqui, ó, agora vamos ver como é que vai ficar assim. Eu vou escrever Gabriel exemplo. E vamos limpar o console aqui, apertar em login. Olha só, o e-mail, Gabriel exemplo. Então eu já estou pegando as informações daqui de dentro. E eu também quero pegar a informação da senha. Então vamos só repetir aqui, ó, para a gente poder pegar a informação da senha. Vamos escrever aqui senha. E vamos escrever aqui, ó, gabriel@exemplo.com e aqui vai ser a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só. Clicou no botão de login. O e-mail é gabrielexemplo.com e a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, já estamos fazendo nossas primeiras lógicas de fazer o print das informações que precisamos. Agora, a gente vai fazer a lógica para ver se a senha está correta e o e-mail está correto. Aqui é só um exemplo. Mais para frente, nas aulas mais na frente, a gente vai aprender a fazer isso de forma online. De forma que vai realmente funcionar, vai conectar lá no servidor e vai registrar e vai pedir a senha e vai dar senha errada, senha inválida. Mas aqui é só um exemplo para a gente ir aprendendo aos poucos.
Agora a gente vai começar a fazer uma lógica. A gente chama de if-else. É o se não. Então, quando a gente escreve if, você tem que entender que é um se. Se chover, se ventar, se cair, se fizer gol. Então, if, se. Vamos fazer aqui, ó. If, se login controller ponto text por igual a Gabriel.exemplo ou Gabriel arroba exemplo.com. Se Gabriel for igual a exemplo.com, a gente vai abrir aqui e vai fazer um debug print e vai escrever: o e-mail está correto. O e-mail está correto. Vamos fazer o teste? Vou escrever aqui, ó, qualquer coisa. Deixa eu limpar o console para facilitar. Olha aqui. Clicou no botão de login. O e-mail é qualquer coisa aqui. A senha é isso. E não apareceu que o e-mail está correto. Agora, vamos digitar o e-mail correto. Que é Gabriel@exemplo.com. Vou limpar aqui o console e vou apertar. Aqui, o e-mail está correto. Mas agora, eu quero que print quando ele não estiver correto. Então, se logincontroller.text for igual a gabriel@exemplo.com, fazer um debug print, o e-mail está correto. Agora, se não, é o else. Se não, vamos fazer o e-mail está incorreto. O e-mail está incorreto. Vamos ver aqui. Vamos digitar qualquer coisa e apertar no login. O e-mail está incorreto. Então, a gente já tem essa lógica. E vamos colocar um bônus aqui na lógica para a gente aprender mais um pouquinho sobre esse controle de texto. Dentro do login control, a gente pode fazer mais um. Vou fazer mais um aqui. If. Então é se login controller ponto text is empty, estiver vazio, vai fazer um debug print e vai escrever assim: campo de e-mail vazio. Então vamos ver aqui. Vamos apertar e o campo de e-mail está vazio. Aí você pode colocar aqui, se não estiver vazio, a gente pode colocar aqui, ó, vou tirar esse carinha daqui. Não, vou copiar e colar. Vamos aqui, ó. Clicou no botão de login, o e-mail está vazio, senha vazia, ele avisou que o e-mail está vazio e que o e-mail está incorreto. Aqui, agora ele vai aparecer, quer ver, ó, campo e-mail. Eu vou escrever aqui qualquer coisa e ele vai para lá. Clicou no botão de login, o e-mail é isso aqui, a senha está vazia, o e-mail é esse aqui, ele chegou aqui. E agora a gente vai aprender mais uma coisinha, o debug. O debug é uma ferramenta aqui no VS Code para a gente saber o que está acontecendo sem precisar de prints. Às vezes você não quer usar o print, quer usar aqui logo direto. Então, se você ver aqui do lado dos números, ele tem umas bolinhas. Se você marcar a bolinha e a lógica passar por ela, ele vai cair. Um exemplo. Eu vou colocar a bolinha aqui. Quando eu apertar em login, ele vai passar primeiro na linha 8, depois na linha 9 e vai parar, porque tem essa bolinha. Vamos ver?
login. Ele parou. Quando é que a gente usa isso? Por exemplo, eu quero ver qual que é o e-mail que está sendo digitado. Então, eu parei aqui e ele vem aqui. Você também, quando ele está parado, se ele já tiver preenchido esses valores aqui, ele vai mostrar aqui, ó, a senha, entendeu? Agora eu quero saber se ele vai pegar aqui ou aqui. Você pode colocar um debug print aqui, ó, e no outro debug print aqui. E você apertando a setinha, ele vai continuar. Ele vai na próxima lógica, ele vai para 10, para 12 e assim vai. Olha só, ele foi para 12. O login está vazio? Falso. Ele já está mostrando aqui que é falso. Então ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o se não. Se não for vazio, ele vem para cá. E agora você sabe que ele passou aqui. Então com esse debug a gente consegue saber qual é a lógica que está dando certo. Então vamos avançar mais uma vez. Eu coloquei 2 pontinhos de debug aqui. Ele passou por aqui. Então o login text é igual a gabriel@exemplo.com. Se eu colocar aqui, não está mostrando se é verdadeiro ou falso. Mas eu vou te dar uma dica. Você vem bem aqui no watch, que é o observar, e você copia essa lógica bem aqui que você está fazendo. Copiou aqui e colou aqui. E Enter. E ele vai falar que login controller.text igual a gabrielexemplo.com é falso. Por que é falso? Porque não está sendo esse texto passado. Então, se não, ele vai falar o e-mail está incorreto. Agora, aprendemos tudo isso, agora vamos fazer a lógica final para a gente mostrar que o e-mail e a senha está correto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um if. Se login controller.text for igual a Gabriel, abre as aspas, igual a Gabriel, exemplo.com, e como é que a gente coloca mais uma aqui, mais uma condição para verificar? E senha. Aqui a condição tem que ser os dois juntos. Os dois tem que estar certo. Então, ps controller.text igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente vai fazer um debug print. Debug print. E a gente vai digitar e-mail e senha correta. E-mail e senha corretos. Corretos. É isso. Se não, e-mail e senha errados. Errados. Eu tô com dúvida se é plural, se não é. Já foi muito código hoje. Vamos fazer o teste. Tá tudo vazio aqui, vou apertar. Clicou no botão de login, o e-mail vazio, senha vazia, e-mail e senha estão errados. Vamos colocar aqui, Gabriel, exemplo.com. Vamos tentar? Login. Clicou no botão de login. E-mail gabriel@exemplo.com. Senha vazia. E e-mail e senhas errados. E se a gente botar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Limpar aqui. E Enter. Clicou no botão de login. E-mail gabriel@exemplo.com. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E e-mail e senha corretos. E agora eu vou ensinar mais uma coisa. Que, para finalizar, vai ser o OU. Então, no lugar do E, eu posso trocar por OU. Que é, assim, duas barrinhas. OU. Então, aqui vai dizer que se esse aqui for verdadeiro ou esse aqui for verdadeiro, um dos dois, só precisa ser um dos dois, ele vai passar. Quer ver, ó? Então, vamos lá. Eu vou colocar somente o e-mail e ele vai cair aqui. E-mail e senha corretos. Gabriel@exemplo.com. Se eu apertar em login, ele falou. Ele passou aqui. Porque esse aqui tá como verdadeiro.
Ó, login controller é igual a gabriel@exemplo.com. Mas aqui vai estar falso. Vamos colocar aqui. Vai estar como falso. Vamos passar aqui. Agora, se os dois estiverem falsos, não vai passar aqui. Viu? Os dois estão falsos. Então, não vai passar. Então, aprendemos. O ou é uma coisa ou outra e o e é as duas coisas juntas. E se você tiver mais lógicas para fazer, você vai fazendo aqui. Pode ser um desses dois verdadeiros e mais alguma coisa. E assim em diante. Bom, agora vamos recapitular a aula de hoje. Aqui a gente teve a página de login, que a gente construiu uma estrutura com um campo de texto para digitar o e-mail, um campo de texto para digitar a senha e um botão de login. A gente componentizou o componente de texto, de campo de texto e o botão. São componentes reutilizáveis que a gente vai poder utilizar durante toda a aplicação. A gente organizou em pastas nossos códigos para ficar organizado. Nós criamos o controlador, que o controlador vai ficar toda a lógica desta página. Aprendemos a usar os controladores de texto. Aprendemos a usar a função de onTap. Aprendemos a usar o debug print. E aprendemos a fazer lógica de se e se não. E foi essa a aula. Eu vou deixar um dever de casa novamente. Então eu quero que vocês brinquem com o widget de texto, com o decoration, para você poder entender mais como é que funciona cada coisa aqui. Brinquem com os widgets, também brinquem com o botão, o nosso widget de botão, para vocês aprenderem mais alguma coisa. Pergunta para o chat o que dá para fazer, né? Pergunta como muda as cores, como coloca uma borda. Aprenda com a curiosidade, tá bom? Esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouquinho longa. Muitas aulas vão ser assim, né? Outras vão ser mais curtas. Um forte abraço e até a próxima aula.